Bom dia, povo de Deus lindo. A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Não tem como não estar, né? Manhã maravilhosa. E eu quero só encerrar esse encontro, temos alguns minutos ainda, meditando num tempo da palavra de Deus com você. Confesso que um tanto quanto, não sei se precisa, mas a gente tem esse hábito, então nós vamos pregar a palavra, depois de tudo que nós já vivemos aqui. Mas Deus é bom, amém? Só para você entender um pouco o que foi celebrado aqui, leia comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 3 de Êxodo, dos versos 1 a 10, amém? Para direcionar a tua compreensão nessa manhã, Êxodo 3, de 1 a 10, para que entendamos o Senhor e para que compreendamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Versículo 1 do capítulo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Senta no teu lugar, com alegria, para meditarmos nisso e você compreender um pouco tudo isso, porque a verdade é que acabou semana passada o nosso calendário litúrgico do ano e hoje começa um novo, né? Assim que funciona o calendário. Um novo a partir desse dia. Isso quer dizer que nós chegamos naquele tempo que a gente chama de advento. É o tempo do advento. E eu explico isso todos os anos, porque é importante, quem não ouviu, e é importante que a gente entenda. Na verdade, se trata de um período de 4 celebrações que antecede o Natal. São 4 semanas de 4 cultos que antecede o Natal, que é talvez a linda lembrança, e é uma lembrança maravilhosa, da nossa memória do nascimento do nosso Salvador, o Natal. 4 cultos antes disso é o período do advento. E a palavra advento no latim, ela significa a chegada de alguém, a chegada de algo. Isso significa advento. Ou seja, advento é o tempo de celebrar o que há de vir. Isso significa advento. E você sabe o que há de vir? O que há de vir é a nossa esperança renovada para mais um tempo diante do Senhor. Você sabe quem há de vir? Quem há de vir em nossa vida? Aquele que sempre vem em nosso socorro, como você já ouviu aqui hoje. Esse é um anúncio que nós fazemos. E muita gente pode estar se perguntando por que nós temos que celebrar de novo, todo ano a mesma coisa. Ele já não veio. Eu queria explicar para você que sim, ele já veio. Mas nós temos que celebrar o advento todos os anos, porque Deus continua vindo e Ele continua diariamente atuando no mundo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus disse: o meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também continuo trabalhando.
Deus continua vindo, Deus continua querendo salvar. Deus é Deus e Ele vem o tempo todo em nosso favor. E o lindo é que, para celebrar esse anúncio maravilhoso, o tema escolhido por essa comunidade esse ano foi a missão. E aqui eu quero desafiar você hoje. Todos os anos esse povo aqui escolhe um tema diferente para celebrar o advento, para celebrar o nosso Salvador, onde Ele nasce. E aqui nessa comunidade, todos os anos o nosso Salvador nasce em lugares muito diversos. Aliás, diga-se de passagem, sempre temas muito bonitos, desafiadores. E o Senhor aqui já nasceu na Caatinga do Nordeste, o Senhor aqui já nasceu numa tribo lá na África, é um negócio extraordinário. Mas nesse ano aqui, eu penso que essa comunidade se superou, porque o tema escolhido para celebrar o advento, o anúncio do nascimento do Salvador, foi a missão do coração aquecido. Por isso tudo isso aqui que você viu. E eu não sei se todo mundo sabe, todo mundo que nos ouve, mas a missão do coração aquecido é a obra social e missionária dessa nossa comunidade, e ela é o tema do advento desse ano, e eu quero que você se debruce comigo sobre a importância disso que nós estamos fazendo aqui. Dizer que a missão do coração aquecido é o tema do nosso advento, é a mesma coisa que dizer que o tema somos nós mesmos. Todos nós que de alguma maneira nos envolvemos com a missão. E se somos nós, significa dizer que, em primeiro lugar, o anúncio é esse. O anúncio é que ele precisa nascer, antes de tudo, dentro de nós. Ele precisa nascer dentro de nós. Porque nós precisamos ser o que Ele é. Ser o que Ele deseja que nós sejamos. Aqui tem uma mensagem importante desse nosso advento, eu quero que você se debruce. Para mim, essa escolha não tem nada de normal. Para mim é uma escolha extraordinária, porque eu penso que a missão é o patrimônio mais significativo da nossa comunidade. Na verdade, tudo começou a partir dela. Antes dessa igreja existir, a missão já existia, ela já era. E se algum dia nós estivermos, eu e você, diante do Senhor, e o Senhor nos perguntar o que é que nós fizemos com o que Jesus nos deu, nós poderemos dizer ao Senhor sobre a missão, eu tenho certeza disso. Porque se é algo que botou no coração de Deus, você vai entender isso hoje. Então, o tema desse ano somos nós, porque a missão diz quem somos nós. Compreenda isso. Afinal, no mundo em que nós vivemos, ela é a prova de que existe um Deus que não é indiferente com o sofrimento humano. Isso é muito importante, eu quero que você se debruce sobre isso comigo. E por não ser, Deus se levanta, Deus se move, Deus age em favor dos mais injustiçados. Como é que Ele faz isso tudo? Comissionando um povo, dando a essa comunidade uma missão. É assim que Deus age no mundo. E eu lembro que isso que eu estou dizendo para vocês não tem nada de novo. Não é uma coisa que Deus inventou para a igreja ou para essa igreja. Sabe por quê? Missão é algo que Deus é. Missão é algo que Deus é. Eu quero que você guarde isso. A missão primordial é de Deus. Ele é a origem. Quando tudo, diz a Bíblia, Gênesis 1, quando tudo estava escuro e vazio, foi Ele que primeiro veio. E Ele veio e criou a vida. E mesmo que o erro aconteceu na criação, o Senhor jamais desistiu de vir e de chamar pessoas para se envolver com a missão de trabalhar, para que a criação voltasse a ser aquilo que Ele inicialmente criou. Isso é um processo de Deus. Você vai entender o lugar que você congrega hoje em nome de Jesus. Ele fez isso com Abraão, Ele fez isso com José, Ele fez isso com Moisés, Ele fez isso com todos os profetas, Ele chamou pessoas e mais, porque Ele comissionou o seu próprio Filho, Jesus, o nosso Salvador. Isso que Ele fez. Por isso, eu posso afirmar sem medo de errar, que é impossível se envolver com o Senhor, se não se envolver com a missão, porque Ele é um Deus missionário por excelência. É o que Deus é. A essência dele é isso. Não dá para envolver-se com aquele que é o grande missionário e não ser influenciado ou impactado pelo amor à missão. Isso é muito importante que você compreenda. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Você entende isso? Olha como é lindo. Fez dele um missionário. O Senhor Jesus veio porque havia sobre ele uma missão. E você acha que parou? Você acha que parou nele? Presta atenção. Eu vou ler para você o Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Jesus, nos últimos dias, disse, e o texto diz, que novamente Jesus apareceu aos seus discípulos e disse, a paz seja com todos vocês.
assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês, e sobre eles soprou o Espírito Santo. Eu quero que você tome posse disso. Agora é o Filho quem nos dá uma missão. Transmitiu a todos nós, porque ela não pode parar, ela não vai parar, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu quero que você entenda como o tema desse advento é tão rico, é tão maravilhoso. Existe algo no coração de Deus sobre a nossa vida. Portanto, nós entramos hoje no período do advento, nós entramos no tempo de anunciar o que está por vir. Ele vem, e como sempre tem vindo, para dizer o que Ele espera fazer no mundo. Ele continua vindo porque Ele continua querendo, Ele não vai desistir. E também para dizer quem somos nós nesse plano dEle. Quem é você, quem sou eu. Compreende isso? É muito importante isso. Muitas pessoas, inclusive, não entendem isso. Muita gente não entende por que a gente celebra o Natal todos os anos. Muita gente não compreende, porque pensa que Natal é época de presente, de Papai Noel e de panetone. E a gente não compreende e se esquece que a memória mais preciosa do Natal, que Ele, o nosso Deus, Ele desceu e veio ao mundo para redimir e fazer justiça na terra. Nós não podemos esquecer disso, é o período que nós estamos entrando agora. O Natal está aí batendo na porta da nossa vida, querido, em nome de Jesus. Aí você pode falar, mas pastor, Ele não veio para nos salvar? E eu digo para você, sim, maravilhoso. Tem salvos e salvos aqui nessa manhã? Ele já veio em nossa vida? É maravilhoso, mas as pessoas se esquecem. Para que Ele nos salvou? Para quê? Ele te salvou, eu tenho certeza, Ele nos salvou, mas para quê? Muita gente perdeu de vista, talvez, para que o Natal existe. Para que a igreja existe? Por isso eu preciso meditar com isso, sobre isso com vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Nós começamos a celebrar então a memória de um anúncio maravilhoso. Qual? Que Deus é missão. E mais uma vez Ele se compadeceu da humanidade que estava escravizada e veio resgatar. Ele enviou o seu Filho unigênito à terra para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas seja salvo, seja redimido, seja salvo da escravidão. Quem fez isso? De quem é a missão? Dele. E eu digo glória a Deus por isso. Mas você já se perguntou para quê? Será que Deus nos salva para o nosso próprio prazer e regozijo? Será que Deus nos salva para o nosso... A salvação de Deus é algo individual e cada um cuida da sua e está acabado? Será que é para isso? O desafio é esse. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque o Evangelho nos ensina que não. Não. Por quê? Você pode perguntar, se não é por isso, então para que é? Bom, e eu queria dizer para você, é que o Senhor nos salvou, a resposta é para que, em primeiro lugar, nos dá uma missão aqui na terra. Que missão? Nos envolver na implantação do seu reino. É para isso que Ele nos salvou. Você foi salvo e salva pelo Senhor, porque tem uma missão sobre a tua vida. Existe um reino para ser implantado, e esse é o chamado. Nossa irmã leu aqui hoje, Salmo 115, versículo 16, que ele diz, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas aqui a terra Ele confiou aos seres humanos. Existe uma missão sobre nós, e nós temos que tomar posse disso nesse advento. Porque o objetivo da missão é implantar o reino de Deus aqui na terra. Aliás, se você quiser definir o que é missão de verdade, é que o nosso Deus é um Deus missionário e a sua missão é implantar o reino dele aqui na terra. Essa é a missão, não tem outra. Você precisa compreender isso. Deus não veio aqui formar um clubinho de homens e mulheres bonitinhos e santos para levar para morar com Ele, não é isso. Esse morar com Ele depende do que vai acontecer aqui na nossa vida em nome de Jesus enquanto estamos aqui. É importante que você entenda, a igreja tomou para si um discurso meio, sabe, né, desencarnado só. Mas existe vida aqui hoje, e Deus habita este lugar em nome de Jesus, e Ele tem planos para a tua vida. Ele é missionário, meu irmão, em nome de Jesus. Em todo o tempo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a intenção do coração de Deus, do começo ao fim dos tempos, é salvar o mundo. É isso que Deus espera. E por isso, a razão de existência da igreja... Tudo que ela pensa, tudo que ela faz, tem que girar em torno da missão de Deus. É para isso que nós existimos. Portanto, o que deve mover a missão não é o desejo de encher a igreja de membros. Muita gente pensa isso por aí, não é? A missão que nós temos é encher... Não! O que deve mover a missão da igreja é o amor pelas vidas injustiçadas, é o desejo de colocá-las de pé novamente, é elevar o nível, a qualidade da vida das pessoas. É por isso que você está vendo tudo isso aqui hoje, é por isso que essa igreja existe. Eu quero que você tome posse disso. Aliás, se você for ler o Evangelho,
se você for olhar para Jesus Cristo, e você vai ver a missão que ele recebeu do Pai, e não por acaso ele transmitiu para todos nós, tem esse sentido meio integral assim. A gente costuma ler Jesus por alguns pedaços do nosso desejo. A gente lê Jesus com a nossa teologia, com a nossa doutrina, mas se você ler o Evangelho mesmo de forma, você verá que o Senhor quis um projeto meio inteiro, assim, não é só salvar almas, como as pessoas gostam de dizer, não, é curar as enfermidades, mas não só da alma, do corpo, do espírito, de um todo, é perdoar pecados, é resgatar quem é escravo de alguma coisa, às vezes escravo de uma religião, às vezes escravo, sei lá, de uma história de vida ruim, lembra da mulher samaritana? E a sua história de vida? Às vezes, não sei, é escravo de uma ganância do dinheiro, lembra do jovem rico? O Senhor Jesus veio nos resgatar, Ele veio nos salvar. A missão de Jesus, por exemplo, foi alimentar os famintos. Lembra quando Ele multiplicou pães e peixes? Porque onde o Senhor Jesus está, ninguém passa fome. Isso é evangelho, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor veio, a missão foi reintegrar as pessoas que eram excluídas da sociedade, como Ele fez com os leprosos, por exemplo. A missão do Senhor Jesus foi devolver dignidade, foi levantar e botar de pé quem tinha sido derrubado pela vida. Enfim, presta atenção, a missão do Senhor Jesus foi curar o ser humano todo, inteiro, promovendo vida, devolvendo a ele um sentido de viver, alegria, devolvendo dignidade ao ser humano que foi criado inicialmente à imagem e semelhança de Deus. É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui hoje celebrando essa memória tão cara. E eu digo isso porque infelizmente a igreja pensa que reino de Deus é um negócio lá para o céu, mas graças a Deus que a igreja pensa, mas Deus não. Tanto não pensa que Ele saiu lá do céu e Ele veio aqui na terra implantar o seu reino aqui. Porque você acha que foi à toa? Porque Ele quer que coisas aconteçam aqui e agora na nossa vida em nome de Jesus, amém? Mas como você já ouviu aqui hoje, eu estou falando tudo isso para repetir, que a grande mensagem bíblica é que o ser humano governado por si mesmo, o ser humano governado pelos seus desejos, sempre acaba escravizado por um monte de coisas. Essa é a realidade bíblica. Às vezes ele acaba escravizado por si mesmo, por um ego que não cabe dentro dele. Às vezes ele acaba escravizado por vícios, por traumas, por ídolos, por medos, por ansiedades, por inseguranças. Escravo. E você sabe o que esse ser humano precisa? De salvação. Salvação. Eu quero que você tome posse. Por mais que nós tenhamos dificuldades de admitir, essa é a história de todos nós. A palavra de Deus mostra isso. Tanto que a palavra de Deus hoje diz que assim foi com os israelitas lá antigamente no texto que nós lemos. Eu quero que você também possa disso, porque eu aprendi isso no primeiro momento da minha conversão, e eu nunca mais esqueci, e eu quero comentar com você. Jamais nós vamos compreender o que Deus deseja fazer em nossa vida, se nós não aceitarmos que esse povo aqui que eu li, somos nós. O texto aqui é sobre mim e sobre você em nome de Jesus, amém? O povo foi para o Egito para momentaneamente enfrentar uma dificuldade por causa do clima, por causa de uma seca que se abateu sobre o mundo, sobre todo o mundo. Então, momentaneamente foi para o Egito, mas chegou lá e eles gostaram. Gostaram tanto que foi se acomodando, e por comodismo foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi gostando, e de tanto ficar, acabou escravizado, sofrendo debaixo da chibata dos opressores por mais de 400 anos. Afinal de contas, aquele lugar lá não é o lugar que o Senhor prometeu. Nunca tinha prometido. Aquele não era o lugar do povo de Deus. Estava lá de besta. E acabou escravizado. E diz o texto que em meio ao sofrimento, o povo gritava de dor, o povo clamava por salvação. E você sabe o que acontece quando o povo sofre e clama? Deus faz missão. Deus se importa, Deus se levanta, Deus se incomoda, Deus vem e faz alguma coisa. Esse é o anúncio de esperança desse ano. Deus faz missão. É nesse contexto que nasceu Moisés. É nesse momento. Depois de 40 anos, ele viveu 40 anos na casa do faraó, sob os cuidados da realeza egípcia, no meio do luxo. Ele descobriu algo. Moisés descobriu que ele era um filho adotado. Ele descobriu que ele era um filho adotado e que o seu verdadeiro povo era o povo que estava sendo oprimido no Egito, ali do seu ladinho, o povo dele. Ele não sabia disso, e ele descobriu.
Os israelitas eram seus verdadeiros irmãos e irmãs, era gente da sua gente, isso que Moisés descobriu. E essa descoberta fez ele sentir algo diferente, a ponto de um dia, ele viu um egípcio espancando um israelita, espancando, e ele se levantou em defesa, e ele acabou matando o egípcio. Ele se incomodou com aquilo, espancando o injustiçado, e ele se levantou e cometeu aquilo. Isso já me faz pensar um pouco aqui, que envolvimento com a missão só é possível quando nós descobrimos que aquele que é injustiçado lá não é qualquer um. Aquele injustiçado é gente como a gente. Aquele injustiçado é gente da nossa gente, é ser humano como nós. Só assim a missão acontece. A Bíblia diz que depois desse feito, foi descoberto, e ele teve que fugir, e fugiu muito, e acabou numa terra chamada Midian, terra dos midianitas. E ele ficou lá morando por 40 anos, olha isso, já está com 80. 40 anos lá. E aí, presta atenção, durante todo esse tempo, Moisés não falou, ele não comentou, ele não se importou, ele não se preocupou com a situação do povo que ficou para trás. Durante 40 anos. Parecia que aquilo não existia. Entretanto, tudo mudou na vida dele, a partir do momento em que ele teve o seu encontro com um Deus que é missionário. A vida dele mudou. Porque, presta atenção aqui, um arbusto pegando fogo no deserto enquanto ele pastoreava as ovelhas, e ele viu aquilo queimando, mas miraculosamente não se consumia. Parece aquele que nós louvamos, parece você. Sabe quando teu coração pega fogo assim, porque Deus fez alguma coisa, e você fica assim ardendo, mas você não morre, e você fica curioso, você fica doido para saber de Deus e tal. Pois é, Moisés. E aí ele foi lá ver, ele foi lá verificar, e no meio do fogo, o Senhor falou com ele. Presta atenção em nome de Jesus. Primeiro, disse que ele jamais poderia se aproximar do Senhor de qualquer maneira, porque o lugar onde o Senhor está se torna santo. O Senhor santifica tudo com a sua presença. Este lugar nessa manhã é santo, porque aqui está o Senhor hoje. E eu quero que você compreenda, Moisés deveria ir revestido de todo temor e humildade, e ele tinha que retirar as sandálias dos seus pés. E Deus se apresenta a ele dizendo que ele era o Deus dos seus antepassados. Ele é o Deus da sua história. Ele é o Deus daquele povo lá que você largou para trás. E você sabe o que o Senhor diz para ele? O Senhor diz assim: Moisés, eu estou aqui, eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui com uma missão. Verso 7. Porque de fato eu tenho visto opressão sobre o meu povo. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Eu conheço o seu sofrimento e as suas dores. Eu sei que eles estão sofrendo e por isso eu vim livrá-los. Glória a Deus. Aqui está a missão da nossa vida. E eu quero que você tome posse disso. Porque foi justamente a partir desse encontro com Deus que Moisés aceitou o desafio e se envolveu, não assim de qualquer, se envolveu plenamente com a missão. E isso precisa nos ensinar algumas lições, queridos. Por exemplo, presta atenção, a missão era de Moisés? A missão não era de Moisés. Ele tinha que se envolver, mas a missão não era dele, assim como a missão não é minha, não é tua, não é nossa. Presta atenção em nome de Jesus. Não fomos nós que começamos esse negócio. Tome posse. E por isso, se envolver com a missão sem se envolver com Deus, não funciona. Porque não é nossa, porque não é humana, porque quem começou foi Ele. Tem que se envolver com Ele primeiro, em nome de Jesus. Moisés aqui não conhecia o Senhor. E mesmo que tenha ficado incomodado diante da injustiça, da escravidão, de ver um irmão seu sendo humilhado, ele foi lá e fez as coisas do seu jeito, mas ele resolveu o quê? Nada. Ele agiu por si só e só conseguiu piorar as coisas. Inclusive a escravidão continuou, não mudou nada, porque ele fez por si mesmo. Pensa comigo, quantas pessoas não pensam que tem um coração bom e realmente tem, e vê uma situação de justiça e acha que vai lá fazer alguma coisa por si só, mas sem Deus nada muda, a injustiça continua. Se há esperança em tudo que foi feito em 14 anos aqui neste lugar, em tudo que foi feito em tantos anos a mais na missão do coração aquecido, está naquelas vidas que o Senhor chegou, e o Senhor constrangeu, e o Senhor fez alguma coisa através de nós. Porque sem Deus nós não mudamos nada. Isso é Moisés. Moisés ainda não conhecia o Senhor, mas ele só conseguiu se envolver plenamente com a missão quando ele teve um encontro com Deus. Afinal, a obra
de Deus só vai acontecer quando Deus, que é missionário, agir através daqueles e daquelas que Ele chama. É o jeito da missão acontecer. Por isso, participar da missão com plenitude implica em ter um encontro com o Senhor. Não tem jeito. Por isso a nossa preocupação sempre é, querido, se reveste, vai. Foi no encontro com Deus que Moisés se envolveu definitivamente com a missão. Ele precisou disso. Foi no diálogo com o Senhor que Moisés redescobriu, ele se conscientizou que ele tinha esquecido o povo lá atrás. A consciência veio de Deus. E estava lá ainda o povo no Egito sofrendo pelas injustiças do mundo. Por isso Moisés também tinha que ser missão. Tinha que ser porque um servo e uma serva de um Deus que é missionário só vai conseguir agradar o Senhor sendo o que Ele é, sendo missão. Vocês entendem isso? Vocês entendem para que a igreja existe? Vocês entendem que às vezes a gente se perde nas nossas teologias? É tudo tão simples. E eu queria dizer, por isso mesmo, em segundo lugar, a missão exige um envolvimento pleno. Nós temos que nos envolver plenamente. Não é uma parte. Não é possível fazer missão sem se envolver plenamente na missão. Presta atenção aqui. Não é possível viver a vida que Deus pode dar sem se envolver plenamente com Deus. Moisés teve que fazer o quê? Voltar para o Egito. Ele não podia fazer a missão em Midian, podia? Isso nos ensina. Nós não conseguiremos fazer missão sem sair da igreja. Nós não podemos fazer missão simplesmente orando aqui dentro. Nós temos que sair daqui. A missão não acontece dentro da igreja, a missão acontece no mundo, em nome de Jesus, no lugar onde o povo injustiçado levanta um clamor. É lá que a missão tem que acontecer. Aqui dentro está todo mundo lindo, cuidado, alimentado depois de um café maravilhoso daquele, orando, feliz, vendo um espetáculo lindo desse. Mas a missão não é isso aqui não, a missão está lá fora. Moisés tinha que voltar. Deus é missão. E Ele pessoalmente sempre veio e se envolveu com a criação. Ele nunca desistiu. A Bíblia diz que quando tudo era sem forma, quando tudo era bagunçado, quando tudo era vazio e sem sentido, escuro, sem vida, parecido, aliás, com a vida de muita gente, Ele pessoalmente, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, sim ou não? Então no ato da criação, Deus pessoalmente arregaçou as mangas e colocou a mão no barro e moldou o ser humano. Era algo que, presta atenção, Deus se mistura com a humanidade, Ele se envolve, Ele põe a mão, e a nossa humanidade só vai servir para Ele se nós nos misturarmos com Ele da mesma forma, se a gente arregaçar as mangas e colocar a mão naquilo que interessa ao Senhor. Compreende isso? É importante. E como se não bastasse, ainda tem o Natal. Ainda tem o Natal. Por quê? Porque como se não bastasse, Ele veio e encarnou e nasceu na terra da forma mais humilde possível, como você viu aqui hoje. E nós vamos continuar vendo nos próximos 4 cultos. É maravilhoso, querido, em nome de Jesus. Às vezes a gente não para pensar, meu irmão, não tem jeito, no centro do coração de Deus está a missão que Ele quer nos dar aqui na terra. Você existe para isso, a igreja existe para isso, nós estamos aqui nessa manhã para isso, querido, em nome de Jesus. A libertação de quem é escravizado, a justiça do reino de Deus, não é um desejo meu, não é teu, não é um delírio dessa comunidade aqui, é o envolvimento desse povo aqui com um Deus que é missionário por excelência e que deseja vir na terra para salvar. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? É o tipo da palavra que não enche a igreja, né? Os visitantes estão aqui, sejam bem-vindos, mas as pessoas não querem ouvir, mas é evangelho. Sem o envolvimento pleno, não tem possibilidade de realizar, ou como as meninas gostam de dizer na missão, não tem a possibilidade de ser missão, né? Na internet, o que elas falam? Vem ser missão com a gente, né? Se nos envolver plenamente, não vai ser missão. E nós devemos hoje pensar e ter em mente que, em primeiro lugar, esse envolvimento pleno não parte de nós, partiu do próprio Deus. Foi Ele que veio se envolver conosco. O nosso envolvimento é motivado pela certeza de que Deus já está envolvido nesse projeto de libertação do ser humano. Ele desceu para promover o livramento do ser humano. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, e Ele veio para salvar, Ele veio para libertar em nome de Jesus, e continua vindo. E por isso advento é isso que o Senhor quer nos lembrar nesse ano. Ele é missionário. E se nós queremos recebê-lo
em mais essa oportunidade, nós temos que ser missão, para que Ele possa nascer em nosso coração, dia após dia, e fazer em nossa vida aquilo que Ele espera, em nome de Jesus, amém? Portanto, aqui, depois de falar tudo isso, uma pergunta meio constrange o nosso coração, né? Como é ser missão? Se tudo que Deus é e o que Ele espera de nós é isso, como é que é ser? E a resposta é sendo como Deus é, né? Sim ou não? Se Ele veio como missionário e transmitiu para mim e para você a mesma missão, aliás, Ele diz até missões muito maiores, como é ser isso? É ser como Ele é. Deus é missão por excelência, e só conseguiremos ser o que Ele espera, sendo e agindo como Ele age. Então eu quero meditar com você como é ser missão. E eu vou dizer só 3 coisinhas, para não cansar já. E breve, que a primeira coisa que eu preciso dizer, como é ser missão, é tendo ouvidos atentos para ouvir os injustiçados, os necessitados desse mundo. Isso é ser missão. Ter ouvidos atentos para ouvir os injustiçados e necessitados neste mundo. E eu estou dizendo isso porque eu acho? Não, porque a palavra de Deus nos ensina, da boca do próprio Deus, que é missão, no verso 7, Ele se apresenta a Moisés, e Ele diz que veio na terra com a missão, e Ele diz o quê? De fato, Moisés, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Eu quero que você compreenda isso, entenda que nada escapa aos olhos atentos de um Deus que é missionário. Presta atenção aqui, Ele vê cada lágrima, Ele vê cada momento de dor, Ele vê o sofrimento de uma mãe, de um pai que sofre porque não tem como sustentar a sua família. Deus vê. Presta atenção, Ele vê as lágrimas angustiadas de uma mãe vendo o seu filho à mercê das drogas. Ele vê. Ele vê, querido, as situações de fome deste mundo, o Senhor sabe. Não pense que não. Ele vê os doentes que não tem como se tratar dignamente neste mundo. Ele vê. O Senhor vê, porque o Salmo 115, que a nossa irmã Anne leu aqui hoje, diz que Deus não é como os ídolos humanos, que não, eles têm olhos, mas os olhos não veem. O nosso Deus não. O Salmo 33, verso 3, diz que dos céus, presta atenção aqui, dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele vê, Ele não é um ídolo, Ele é uma pessoa, Ele vê. E quando Deus diz, eu tenho visto a aflição do meu povo, saber disso, no mundo, em que a gente sente que, acho que ninguém, né? Ninguém está nem aí para o sofrimento dos outros. A sensação que dá é essa. Está todo mundo tão focado. Ninguém quer saber das nossas lutas, quer? Ninguém quer saber, porque está todo mundo focado somente em si mesmo. Ouvir isso de Deus é um conforto, sim ou não? Um conforto. Saber que tem um Deus que tem olhos para o nosso sofrimento. Saber que tem um Deus que tem olho para a nossa aflição. Isso renova a nossa esperança, sim ou não? Advento para você. E por isso, nesse advento, eu quero que o seu coração se encha disso, que é o desejo de um Deus que é missão. O quê? Nós já ouvimos isso aqui hoje. Que nós possamos ter olhos abertos. Olhos abertos. Ela já leu isso aqui hoje. Olhos abertos e atentos para ver o sofrimento de quem necessita. Isso é ser missão. Eu quero que você tome posse disso, meu irmão, em nome de Jesus. Como é ser missão? Nós seremos missão sendo os olhos desse Deus que não é indiferente. Hoje em dia as pessoas passam, tem um mendigo na rua, passa assim, não chuta, toca fogo, então vira de lado. Cadê o olhar de Deus? Cadê esse olhar missionário? Nós teremos que ter olhos atentos, e onde estiver uma mãe, um pai, um pequenino injustiçado, meu irmão, em nome de Jesus, necessitado, os nossos olhos serão sensíveis, e assim o Senhor virá, e Ele será conosco, e nós vamos fazer justiça, a justiça do reino vai prevalecer, aonde essa comunidade estiver, em nome de Jesus, amém? Isso é ser missão. Como é ser missão? Segunda coisa, rapidamente, sendo os ouvidos prontos para ouvir o clamor de quem sofre. É muito simples. Missão é o que Deus é, e nós seremos missão quando formos o que Ele é. E Ele diz, presta atenção, tem ouvido
o clamor do meu povo por causa dos seus opressores. Eu quero que você celebre o advento esse ano tendo conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que Ele ouve, aliás, Deus vê, mas não apenas vê, Ele ouve. Ele ouve os gemidos de quem sofre, Ele ouve as súplicas de quem é injustiçado, Ele vê as situações e ouve, assim como eu gostaria que você entendesse que Ele ouve as tuas orações. Não ache que você ora e é em vão. Ele ouve, querido, em nome de Jesus. A Bíblia diz através daí que os ouvidos dele não estão agravados, não estão tampados. Quando você abre a tua boca e ora, Ele ouve, em nome de Jesus. Ele ouve o teu clamor, ainda que seja um clamor silencioso, Ele ouve. Não importa quão abafadas e desesperadas sejam as tuas súplicas, saiba, Deus ouve o teu clamor. Isso é o que Deus é. Isso é muito importante. E nesse advento, eu gostaria que você anunciasse comigo essa verdade. Eu e você, nós somos missão, porque nós servimos neste lugar a um Deus que é missionário. E por isso, porque nós somos, os nossos ouvidos são como os ouvidos de Deus. Como? Sempre prontos para ouvir quando alguém grita por socorro em nome de Jesus. Amém? Nós anunciamos que Ele vem. E vem porque ouviu o clamor das nossas orações no momento de injustiça. Tudo que nós fizermos, em primeiro lugar, nós devemos orar. Nós vamos lá ajudar aquela família, ore primeiro, porque Deus vai ouvir e Ele vai contigo em nome de Jesus. Ele vem porque Ele ouviu quando nós suplicamos por socorro no momento em que nós não tínhamos mais nem esperança. Ele ouve, porque o nosso Deus ouve. Ele ouve porque nós que somos a sua igreja, nós somos a sua comunidade, nós que somos a missão, sempre estaremos prontos também para ouvir, como o Tiago nos ensinou, lembra no estudo, capítulo 1, versículo 19, somos prontos para ouvir e tardios para falar, pois é, ouvidos atentos e prontos para ouvir o clamor de quem necessita, é assim o ouvido de Deus, assim tem que ser o nosso ouvido, em nome de Jesus, amém? Anunciamos o nascimento daquele que é missão, e com ele teremos ouvidos sensíveis, para que a justiça do reino de Deus seja feita nesse mundo, e é isso que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Última. Vê como eu estou rápido hoje? Terceiro. Como é ser missão? É saber que você serve a um Deus que conhece todas as coisas. Como é que eu sou missão? Eu sou, porque eu sei que Ele é Deus, e Ele sabe de tudo. E eu estou dizendo isso, porque saiu da boca do próprio Deus missionário. O quê? Conheço os sofrimentos do meu povo, eu sei que eles estão sofrendo, eu conheço as suas dores, eu sei. Não ache que Deus não sabe da tua vida, Ele sabe de todas as coisas. E aqui a palavra bíblica para conhecer, vai para muito além de um simples conhecimento superficial. Quando a Bíblia fala em conhecer, é algo diferente, porque para nós, conhecer é algo meio na casca assim, né? Por exemplo, se a pessoa não é o teu amigo, se ele não é íntimo, se ele não é um parente teu, sei lá, você diz que ele é um conhecido, né? E aquela pessoa lá, não, ele é um conhecido meu, não é assim? Para nós conhecer é isso, conhecer para nós é algo raso, mas para Deus não, para Deus conhecer é algo íntimo, é algo muito pessoal, Deus conhece cada detalhe das nossas dores, Deus não é uma maneira distante, mas Deus é movido por profunda empatia, por muita compaixão, porque Ele nos conhece. Salmo 139, verso 15, tem algo que eu acho lindo, que diz assim: Tu me conheces, Deus, por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, o Senhor sabe exatamente como eu fui formado, aos poucos, como eu fui esculpido, do nada me tornei alguma coisa, olha que lindo isso, como um livro aberto, Tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento, todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de Ti, nada estou oculto, porque Tu, Senhor, me conhece como ninguém conhece. Só Deus nos conhece na nossa intimidade, meu irmão. E é por isso que nós somos o que Ele espera de nós. Ele nos conhece, Ele sabe de tudo, presta atenção, Ele sabe das nossas dores. E saber disso é maravilhoso, sim ou não? Ter essa certeza no nosso coração, porque nos mostra que Deus está interessado em se envolver pessoalmente com a nossa vida.
Ele quer se envolver porque Ele sabe. Deus não se envolve com quem Ele não conhece. Por isso Ele vem e te conhece, você o conhece, e dessa intimidade vem um Deus e se envolve e transforma toda a tua história, em nome de Jesus. Não dá para ter um Deus lá distante, que você vê na internet, que você assiste no YouTube. Não, meu irmão, o negócio é pessoal. Ele tem olhos, braços, Ele tem pernas, Ele tem um coração, Ele te ama. Não é na internet não, é te abraçando aqui neste lugar, em nome de Jesus. É usando braços de outro para te abraçar, em nome de Jesus. Ele nos conhece. Por isso, você é missão. E se for, Deus não pode ser um ilustre desconhecido. Não pode. Nós temos que ter intimidade. Nós temos que ter proximidade com Ele. E nós seremos como Ele é. Porque Deus é assim. Porque nós conhecemos o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos agir. Nós vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos levantar, meus irmãos. Nós não podemos ficar. O Deus que é missionário se importa com cada um de nós. Ele está ciente das dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor não é indiferente com a tua vida, com o teu sofrimento. E na sua infinita sabedoria e amor, Ele trabalha para te libertar, para te salvar, para te consolar em nome de Jesus. É assim que Ele faz com você, comigo, conosco. O Senhor vem e nos salva das escravidões. E por isso, faz isso. Porque quer fazer de nós a missão. Quer fazer de nós alguém assim. Como? Agindo em favor daqueles e daquelas que precisam do Senhor. Entende isso? Nós estamos inventando uma igreja agora, moderna, que está dizendo que nós não temos que fazer missão, nós não temos que querer converter os outros, porque isso, eu não sei. Como é que a gente não vai se envolver para converter os outros, se o Espírito Santo de Deus quer usar a nossa boca, os nossos braços, a nossa vida? Como? Descendo numa carruagem de fogo do céu, para converter o mundo? Não é assim que Deus escolheu. Então é muito importante isso. Eu já encerro lembrando que nesse advento que nós estamos celebrando a missão, nós temos que saber quem é que nós anunciamos. E neste ano aqui nós anunciamos que Deus é um Deus missionário. É um Deus missionário por excelência. Então missão não é um ministério da nossa comunidade. Missão é o que Deus é. E se você é servo de Deus, é o que você tem que ser. Existe uma obra para ser feita. E se você não se envolver, se Ele é, nós também seremos em nome de Jesus. O que? Missão, amém? Como é ser missão? É só aprender com Ele. De fato, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho ouvido e escutado o seu clamor por causa dos malfeitores, e eu conheço os seus sofrimentos, e por isso eu desci aqui, eu vim para livrá-los. E é isso que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos receber do Senhor, esse ano sendo os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, conhecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas, saindo do nosso lugar e sendo a possibilidade de salvação na vida de tanta gente que necessita. Que esse seja um novo momento inaugurado hoje, na nossa história, para o nosso ano que vem, para a nossa atuação no mundo. Nós seremos missão em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não. Aliás, tem um versículo em 1 João capítulo 4, que você conhece, 4,19, que diz assim: nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é assim que diz João? Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu quero aqui parafrasear isso aqui dizendo: nós vamos e nós só vamos porque Ele veio primeiro. Nós só podemos ir porque Ele primeiro veio. Nós somos missão, porque muito antes de nós, Jesus foi missão, e Ele veio, Ele nos alcançou para nos salvar, meu irmão. A missão não começa em nós, a missão começa no coração de Deus, e antes de tudo Ele é. E eu termino com uma frase de um escritor que eu li essa semana, Christopher Wright. Não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, não, mas é que Ele tem uma igreja para a sua missão. Não é que Deus tem uma missão para você, é você que tem que ser a igreja que vai fazer a missão que é dEle, em nome de Jesus. Ele é a missão é dEle, que nós sejamos nós essa igreja, que sejamos nós a missão dEle, porque Deus já é, e por ser, Ele conta com cada um de nós. Deus não depende de você, de mim, de ninguém. Deus não depende dessa igreja, mas Ele conta. Eu queria até dizer, Ele não precisa, mas Ele conta conosco em nome de Jesus. Que esse Deus missionário possa abençoar ricamente esse tempo novo que está começando hoje. Esse tempo de anúncio, esse período maravilhoso, que Ele possa te abençoar com a presença dEle em cada segundo da tua vida, para que Ele possa fazer desse novo momento, desse ano que vem, um ano maravilhoso, porque você vai ser missão. O convite é,
Vem ser missão com a gente, né? Vem ser missão com a gente, você quer? Você aceita o convite? Se você aceita, aplauda porque é dele. Em nome de Jesus. Fica de pé.